E aí, gente bem analisada, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais esse vídeo onde eu quero dividir com vocês, nós vamos falar sobre família. Existe a possibilidade de uma família ser funcional mesmo após o divórcio, né? Porque quando nós falamos em divórcio, nós estamos falando numa disfuncionalidade da família. Mas é possível? A resposta é possível. É fácil? Não, vai ser bem mais difícil, mas ainda assim é possível. E aí, quando nós falamos nessa possibilidade, nós precisamos primeiro entender alguns conceitos. Primeiro é o conceito de família por si só. A família por si só, o conceito dela é sistêmico, é sempre pai, mãe e filhos, ou seja, casal mais filhos. O casal, ele tem o amor dele transbordado, e aí através desse transbordo de amor, vem quem? Os filhos. Obrigada, querida. Vem os filhos, ok? Então, se nós pararmos para pensar que a família, ela é a sétima fusão de 6 fusões anteriores, ou seja, é uma fusão de 6 mundos para formar um sétimo. Por quê? Porque nós temos aqui um casal, onde nós temos já 2 mundos, temos o pai e a mãe da esposa, o pai e a mãe do marido, ok? Então, olha a complexidade, porque nós somos como uma colcha de retalho, nós trazemos para nós, a nossa vida, principalmente para a nossa vida de casado, toda a construção dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Eu nem estou considerando os nossos avós aqui. Então, olha bem quantas histórias são trazidas para dentro do âmbito familiar, mesmo assim, já de cara, de largada. Só que o que a família faz? A família, ela busca uma forma ideal de funcionamento. Porque a família, ela não é formada pelos conceitos que você tem, que você recebeu dos seus pais. E a sua família não é formada unicamente pelos conceitos familiares que veio do seu marido. Mas sim, vocês dois vão pegar essas duas bagagens, vão misturar tudo e vão achar uma forma em comum de viver. Olha que lindo. E aí, quando tudo isso tá rolando, tá dando certo, a gente faria o quê? Transbordaria isso através dos filhos. É assim que acontece? Não, não é assim que acontece. Então, naturalmente, qualquer separação, qualquer divórcio, qualquer quebra, qualquer traição, nós temos uma disfuncionalidade familiar. Algumas pessoas, elas até torcem o nariz, por quê? Porque eu chego aqui e falo para vocês que família é a junção de um homem e uma mulher que vai dar em filhos. E aí muitas pessoas ficam com o nariz torto. Violeta, e as famílias modernas, e as novas formações familiares, como que fica? Né? Poliamor, trisal, famílias homossexuais, onde temos 2 pais ou 2 mães. Bom, esses assuntos eles são um pouco mais profundos, um pouco mais delicados, um pouco não, muito delicados. Se você quiser saber sistemicamente como que essas famílias funcionam, se elas têm tendência a dar certo ou não, o que pode dar certo, o que não pode, aí eu vou deixar aqui um link aqui embaixo para vocês, onde vocês vão adquirir a minha aula sobre famílias modernas ou famílias atípicas, vamos dizer assim, eu vou chamar aqui. Então você clica lá se você quiser saber sobre esse assunto. Lá eu vou falar sobre famílias homossexuais, trisal, poliamor, relacionamento aberto, como que isso impacta no âmbito familiar. Ok? Ok. Bom, então voltando lá. Quando é que uma família que, depois dela ter tido a primeira quebra, ou seja, o casal já tem um filho, a família sempre pressupõe a existência de um filho, não existe família sem filhos, tá? Então, você aí, infelizmente, que diz que é pai de pet, que é mãe de pet, que é pai de planta, mãe de planta, vocês não são família, vocês são casal, tá? A família, ela se dissolveu, ela quebrou, seja por conta do divórcio, ou porque simplesmente nem houve um casamento formal, mas entenda uma coisa, gente. A família, ela independe de véu e grinalda, a família independe de papel assinado, a família independe de anel na mão esquerda. A partir do momento que nasceu uma criança, é família. A Violeta, eu dei uma rapidinha no carnaval e a menina ficou grávida. Formou família com essa mulher. Eu pulei a cerca e a amante ficou grávida. Você formou família com essa mulher. Isso vocês precisam ter muito claro para vocês. Mesmo depois da dissolução do vínculo familiar,
através da separação ou do divórcio, a família não se dissolve. O casal se dissolveu, a família não se dissolveu. Vocês precisam entender isso. Não importa o que acontecer após esse evento, você sempre será uma família com aquela criança e a mãe da criança, com aquela criança e o pai da criança. Essa família, ela sempre vai existir, sempre. Então a família, ela não se dissolve, o casal se dissolve. Compreenderam? Ok. Então vamos imaginar que a mãe foi para um rumo, o pai foi para outro rumo e cada um casou de novo. Qual é as chances disso dar certo? Quando a família atual de cada um dos dois, ela se torna prioridade agora, porém sempre não deixando de voltar para dar assistência. Nesse caso, voltar para a família anterior, quer dizer, os pais, eles precisam dar assistência para todos os filhos, independente. É claro que quando nós estamos falando de uma família onde o casal se dissolveu e os filhos tinham 20 anos e agora ele tem um bebezinho com a nova esposa, a prioridade quase que absoluta é esse bebezinho, né? E isso precisa ser entendido. Então nós vamos aplicar todas as regras sistêmicas para essas novas famílias. Só que o mais importante de tudo é aplicar essas regras a fim de que o amor seja eternizado no coração dos filhos, tá? Então, como que funciona? Vamos imaginar que um casal se dissolveu e a mãe casou de novo. Esse novo marido, ele vai precisar entender que essa mãe, hora ou outra, ela vai precisar se comunicar com o ex, né, com o pai da criança. Então, quando esse novo marido, ele não coloca o ex-marido no coração dele e entender que ele tem o lugar dele, lembra da regra do pertencimento? O ex-marido tem o lugar de pertencimento dele na vida, na história da esposa dele. Então, essa mulher, ela tem que ter essa liberdade no ir e vir para fazer as negociações necessárias quando se trata do filho porque aquela mulher, ela tem uma família com aquele homem. Está numa nova família agora? Numa família atual? Sim, mas ela tem esse vínculo. Então, esse marido, novo marido, ele precisa ter essa compreensão. Quanto mais ele odiar, quanto mais ele repudiar, quanto mais ele repelir, quanto mais ele se meter, maiores serão as chances de ter um emaranhamento emocional, um emaranhamento dessas duas famílias e tudo dá errado. Sabe aquela brincadeira dos barbantes, onde você vai passando os barbantes nos dedos e aí tem um jeito certo de fazer os movimentos, senão aquilo enrola tudo? É a mesma história. Então, a pergunta é, Violeta, mas é possível? É possível, só que você entende que é sempre bem mais difícil? E para algumas pessoas, né, até vou dar alguns exemplos aqui, vou deixar alguns vídeos de exemplos de famílias onde não vai dar certo. Os próximos relacionamentos não darão certo. Tem uma advogada no Instagram que eu sigo e ela atende principalmente esses divórcios problemáticos, onde é sempre assim, né? O pai, ele é bonzinho, ele é legal até um determinado ponto, depois, quando mexe no bolso, ele já não quer mais. E aí, toda aquela briga de alienação parental. Então, dá uma olhada nesses vídeos aqui. Você deve se lembrar dessa mulher. A Vivian é a mãe desesperada que invadiu a casa do ex-marido para resgatar os 4 filhos pequenos. Segundo a mulher, Leandro, o pai, teria pegado os filhos para passar o fim de semana e não queria devolvê-los. Já faz 5 dias dessa confusão na casa de Leandro. Viemos até onde a Vivian mora, para saber os desdobramentos dessa história. Vivian levou 3 pontos no braço esquerdo. Ela teve um corte profundo, após esmurrar a porta de vidro. Mas e as crianças? Como será que elas estão? As crianças ainda estão com ele. Ele mantém as crianças trancadas dentro de casa. Eu não consigo ver, não tenho notícia, não consigo contar com ninguém. Desde que a reportagem foi ao ar que é grande a repercussão do caso. No dia seguinte à confusão, uma advogada que acompanhou a história pelo Cidade Alerta entrou em contato pelas redes sociais com a irmã da Vivian. Ela ofereceu os serviços dela de forma gratuita. Nesta segunda-feira, Vivian, acompanhada da nova advogada, foi até o Fórum de Cotia, na 3ª vara da família. Elas entraram com um processo que pede a guarda definitiva das crianças. De acordo com a mãe das crianças, Leandro apresentou para os policiais uma guarda provisória dos filhos. Mas, segundo ela, o documento seria falso.
Ele mostrou um documento dizendo que tinha uma guarda provisória, e eu estou aqui falando e dando a certeza que ele não tem uma guarda provisória nenhum documento. Esse documento que ele teria apresentado é o mesmo documento que ele apresentou lá no dia, na sexta-feira? Foi no dia? Ou não, foi depois? Quando foi que ele apresentou esse documento? Quando a reportagem foi lá, ele mostrou no celular, ele apontou e falou assim, que é minha guarda provisória. Porém ninguém leu, a polícia não leu, ninguém leu. A polícia bateu o olho e disse que era realmente. Porém, fomos investigar, a guarda procurou, não existe essa guarda provisória. É uma mentira. Após o tumulto, Leandro registrou um boletim de ocorrência contra a ex-mulher. Na delegacia, ela descobriu que Leandro tem antecedentes criminais. E é isso que vocês precisam entender, tá? Então, famílias onde o divórcio acontece por briga e a briga continua, como por exemplo Luana Piovani, que está o tempo todo, e eu vou falar o nome dela porque ela é pública, e ela faz isso nas redes sociais. Ela expõe o ex-marido nas redes sociais. E ele é certo, ele é canalha, ele é errado. A questão aqui não é quem é certo e quem é errado. A questão é o comportamento dela frente à nova família do cara. Todo esse emaranhamento, sabe quem paga? A nova criança, o filho, o mais novo. A corda sempre vai arrebentar, a corrente vai arrebentar no elo mais fraco. E quem que é o elo mais fraco? É sempre o mais novo, tá? Então aí é uma criança que, bom, tá aí o exemplo, né? Se vocês forem ver a filha do ex-marido tem alguns probleminhas. Então todas essas brigas, elas vão sempre recair nas crianças, porque as crianças são as mais sensíveis, as mais sensitivas e as que vão abrir as portas com maior facilidade para problemas. Compreenderam? Então, recapitulando, é possível? É possível, só que é bem mais difícil, tá? Na aula paga, eu vou inclusive abordar alguns aspectos, por exemplo, de uma mulher que tem filhos casa com um homem que não tem filhos. Tudo isso daí tem desdobramentos sistêmicos. As escolhas que esse casal vai fazer, ela pode impactar diretamente a felicidade do casal, ou então a saúde. Saúde, quando eu falo saúde, gente, vamos englobar tudo: emocional, financeira, física, dos filhos, tá? Então, um casal que se formou e um dos entes do casal, ou o marido ou a esposa, ele já tem filhos de outro relacionamento e esse aqui não tem, então aí temos alguns desdobramentos. Nós vamos ter os nossos próprios filhos, nós vamos viver com os nossos filhos aqui. Então, tudo isso lá eu vou explicar melhor. Por quê? Porque é um ambiente seguro onde eu posso falar a realidade. Muitas vezes o YouTube ele não permite, porque a gente coloca o vídeo, fala alguma coisa, uma opinião, e o vídeo é derrubado, tá? Então, espero vocês para a próxima aula, espero vocês para o nosso próximo vídeo. E se você tiver interesse em saber todos esses aspectos com maior profundidade, o link vai estar aqui embaixo para vocês. Espero vocês. Até mais. Tchau.